Esses dias eu estava vendo uma entrevista com a Alex Morgan, né, que é jogadora da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo Feminina e tal. E ela estava contando a história dela, como ela cresceu praticando esportes, né? Ela falou que até uns 10, 11 anos ela jogou de tudo em nível competitivo e tal, e gostava muito de praticar esportes, até que ali por volta dos 11 anos ela decidiu que futebol era o que ela mais gostava. O pai dela, americano, típico, né? Não conhecia quase nada sobre futebol, mas mesmo assim, né, para incentivar, no outro dia ele saiu e comprou um gol, né, uma trave, em tamanho oficial, e colocou no quintal da casa dela, para ela poder treinar. É, esse é o tipo de infraestrutura que o americano tem para praticar esportes, né? Então, eu queria usar esse gancho para comparar um pouco a experiência que eu tenho aqui, é, o que eu vi, o que eu vivi, em termos de prática esportiva, nos Estados Unidos, comparando com o Brasil. Eu já falei várias vezes o quanto eu gosto de esporte, o quanto eu acompanho. Eu gosto muito de ouvir também, de ler história, né, de jogadores de futebol, de atletas em geral. E no Brasil, invariavelmente, a história dos jogadores é quase sempre a mesma, né? Com algumas raras exceções. A história é, eu comecei jogando no matando aula e jogando futebol na rua, jogava o dia inteiro, golzinho de chinelo havaianas e tal. E é isso que quase todo mundo fez, né? E aqui a realidade é bem diferente, né? E isso é até um pouco da mentalidade, né? Eu queria até falar, a minha infância foi um pouco diferente, só que nem tanto. Poderia ter sido diferente, mas nem tanto, porque eu estudei num colégio no interior de São Paulo que tinha um terreno gigantesco, assim, e tinha era uma área muito legal mesmo, que tinha de tudo, tinha tipo um bosque, assim, e tinha umas quadrinhas descobertas e tinha uma quadra coberta, que era uma coisa muito rara, né? Até hoje é meio raro, acho que ter quadra coberta no Brasil, que não era bem uma quadra, era um salão, meio que acho que um salão de festa, alguma coisa assim, que foi transformado em quadra em algum momento, mas mesmo assim era bem melhor do que a maioria dos outros colégios e bem melhor do que até boa parte do que a cidade oferecia, né? Só que o cuidado com aquela quadra não era muito grande, o piso continuou sendo o mesmo, eles não colocaram um piso de quadra, eles não colocaram, as tabelas de basquete eram de bem baixa qualidade, e eu gostava mais de jogar basquete, mas mesmo assim era excelente para a molecada ir lá e jogar. Só que tinha um problema, né? A gente não podia ir. A gente só podia ir quando era aula de educação física, o que era, sei lá, menos de 2 horas por semana. Eu imagino que isso acontecia porque para a escola ficava mais difícil controlar a molecada indo lá em horário fora de aula e tal, ia ter que ter mais alguém, alguém para fiscalizar, para ver que a gente não estava fazendo nenhuma besteira. Então eles, em vez de organizar isso de uma forma legal, eles preferiram simplesmente não dar esse acesso para a gente. É claro que a gente burlava isso o tempo inteiro, a gente pulava o muro, pulava o portão, eu chegava mais cedo, às vezes eu estudava tarde, então eu chegava mais cedo para ficar arremessando sozinho, mas eu tinha que entrar pelo portão lá dos fundos da escola e, e para conseguir isso. E assim, é uma maluquice se você for pensar, porque para a escola isso ia trazer muito valor, né? Para a escola eles iam poder melhorar o nome, cobrar até mais caro da mensalidade, né? Eles podiam organizar campeonatos, podia ter muita coisa com a estrutura que eles tinham, mas isso era muito raro. E aí não é uma culpa, acho que geral, não quero culpar nem a diretoria da escola, nem professores, nem nada, mas é uma falta de incentivo, né? Não tem essa mentalidade muito grande no Brasil, e a aula de educação física era mais para cumprir tabela mesmo, para ter. E comparando isso aqui com as coisas que eu vou primeiro falar da parte para criança, né? O que eu vi nos Estados Unidos aqui até agora é o oposto disso, né? Eles até levam a sério demais até certo ponto. O meu filho começou a jogar futebol algum tempo atrás e assim, a estrutura é absurda. Eles têm estrutura, o quanto eles levam a sério. Ele tem só 5 anos, ele tem um time
E ele tem uma técnica, ele tem uma assistente técnica, ele tem um dia para treinos, um dia para o jogo. Tem todos os jogos estão no app. Tem um app que mostra quais são a tabela do campeonato, tem playoff no final, tem campeão. E tudo isso ele mal sabe as regras ainda, está aprendendo as regras do futebol, mas eles já levam a sério nesse nível. O lugar dos jogos é um campo de high school, que é o ensino médio, né? É um campo de futebol americano que eles usam para fazer vários jogos, porque eles usam não o campo inteiro, eles usam as laterais do campo como linhas de fundo, né? Para o futebol, lógico, né? São crianças pequenas. Mas o resto, mas fora isso, é tudo igual. É bola normal, acho que é bola um tamanho um pouquinho menor, acho que tamanho 4, não tamanho 5. Mas as regras normais e juiz e tudo levado muito a sério. Até o uniforme é super legal, porque é uma camisa da Adidas, dry fit e tal. E o que ajuda em tudo, né? Tudo isso incentiva as crianças a gostarem mais. E o preço, assim, acho que eu pago 60, 70 dólares para ele jogar uma temporada, que seriam, sei lá, uns 10, 12 jogos. Que é muito pouca coisa, né? E daí os pais vão e assistem, normalmente é sábado de manhã, e isso tem a idade dele, depois vai ter para outra idade, até que vai ficando mais competitivo e vai ficando vai ficando um time só daquele lugar, em vez de ter um campeonato entre os times. Aí o time começa a viajar para jogar contra times de outras cidades, até que você vai chegar numa idade que você vai ter oportunidade de ter bolsa de estudo, não para a universidade, mas até para o ensino médio, para os high schools. Tem algumas que oferecem bolsa de estudo e até a universidade, né? Isso eu estou falando de futebol, que nem é um esporte, né, dos mais populares aqui, apesar de ser muito praticado por crianças, nessa faixa etária, não é dos mais populares, mas isso tem para tudo, tem para beisebol, tem para futebol americano, tem para basquete, tem para hóquei no gelo, tem para patinação artística, tem... Estou falando as coisas que vieram na minha cabeça, mas qualquer coisa que você imaginar praticamente para criança, ginástica olímpica, tem tudo isso e desde muito cedo e nesse nível muito, muito legal, né? E aí isso explica, claro, por que os Estados Unidos domina tanto a grande maioria dos esportes quando a gente tem uma Olimpíada. E os brasileiros que ganham alguma coisa são heróis, que treinavam sem condições, sem nada disso, né? E esse é um pouco do mundo do infantil, né? Assim, falei um pouquinho ali dos 4, 5 anos até ali chegar na universidade. Na universidade eu já falei como que é em outro vídeo, né? Se quiserem olhar aí, tem como o esporte universitário é levado a sério aqui, fica num nível profissional praticamente. Mas mesmo na universidade tem todo um incentivo para esporte, um acesso a quadras, piscinas, academia, toda essa infraestrutura gigantesca também, mesmo se você não jogar nada pela escola. Lógico que jogar basquete no time da universidade é muito difícil, porque é um nível muito alto, mas você joga basquete no time ali, você monta um timinho e aí tem uns campeonatos internos. Eu joguei futebol pelo time da pós-graduação, por exemplo, e fui jogar contra outros times, a gente viaja, às vezes eu não cheguei a viajar, mas tem campeonatos que são nacionais, assim, entre os NBAs, né, no caso. E, de novo, isso aí era um pouquinho mais a gente que organizava, mas com acesso aos campos, com acesso a tudo que precisaria ter, né. Mas como adulto mesmo, assim, de 30, 40, 50 anos... você continua tendo essa possibilidade, né? Vou dar 2 exemplos aqui da minha vida, coisas que eu fiz. Um é um pouco mais maluco, porque quando eu mudei pra cá, é uma coisa que eu sempre gostei, comecei a jogava desde a época de videogame, jogava muito hóquei no gelo, né? Jogava muito aqueles joguinhos da NHL e tal. Então eu sempre soube o nome dos times, o nome dos jogadores e tal, mas lógico que jogar videogame é um pouquinho diferente de jogar na vida real. Mas quando eu morei em Boston, eu quis pelo menos tentar, né? Pelo menos experimentar. Então eu fui fazer uma aula de hóquei no gelo, eu comprei o equipamento básico, não gastei... Hóquei é um esporte, para os padrões americanos, considerado um pouquinho caro, mas mesmo assim não é nada absurdo. E aí eu comprei o equipamento básico e fui fazer uma aula de hóquei. Só que, obviamente, eu passei uma vergonha absurda, né? Eu tinha um pouquinho de experiência de patinação, porque... Eu tinha um patins daqueles inline quando foi moda no Brasil lá para os anos 90, eu achei que aquilo seria suficiente para começar, mas não é.
Então eu tive que parar eu tive que voltar um pouquinho e fazer primeiro umas aulas de patinação no gelo, né? E praticar bastante e tal, ir pro gelo, patinar, me expor mais, porque você tem que aprender a parar, patinar de costas e várias outras coisas, né? Mudar de direção muito rápido, coisas que você não, que eu não sabia fazer. Quando eu achei que eu estava num nível legal, eu fui fazer algumas aulas de hockey e depois eu comecei a jogar num time. E aí, de novo, a mesma coisa. Assim, eles têm várias divisões, então lógico que eu entrei na divisão mais iniciante, né? Mas mesmo assim é um nível bem alto, assim, principalmente para brasileiro, que não tem acesso nenhum a isso. Tem russo que joga no meu time, tem americano, tem europeu de outros lugares. E eu não sou mais o pior do time, então já é bom, não sou o melhor, lógico, longe disso, acho que eu nunca vou ser, porque o pessoal começa a patinar no gelo com 4, 5 anos, é meio que impossível chegar no nível deles. Mas é muito divertido. E aí é aquela coisa da parte que eu falei de incentivo. Você joga num lugar legal, com horários, com tabela, a gente fez um logo do time, tem a camisa com o nome nas costas e tal. E fica uma coisa muito bem, assim, que dá vontade de você continuar fazendo, sabe? Não é uma coisa que a gente vai lá e é uma pelada de final de semana, é uma coisa bem organizadinha, né? Depois eu parei um pouquinho com o hockey agora e voltei a jogar futebol. Eu era goleiro, né? Nunca joguei a sério no Brasil, mas quando eu jogava no gol, até porque acho que eu não sou muito bom na linha, então eu acabei indo parar no gol, mas eu sou um goleiro razoável até. E aí eu fui jogar, arrumei alguns times de brasileiros aqui, estou jogando em duas ligas diferentes, e também a mesma coisa, tipo, ligas organizadas, tabela, juiz, não é muito caro, a gente joga num parque que dá acesso ao campo de futebol pra gente, ou em escolas, né, que abrem a quadra, eu jogo salão também, então eles abrem a quadra pra gente, a hora que não tá tendo aula à noite, e então é completamente diferente. Isso se estende para um monte de outras coisas, nem que seja, sei lá, se quiser entrar em campeonato de dardo, que é um esporte bem legal também, em bar, tem vários bares que tem ligas de dardo, e você vai lá num dia específico e os caras estão computando os pontos no computador e tá projetando os pontos no telão do bar, e a liga tem toda semana ao longo do ano, então para qualquer coisa que você queira é muito bem organizado, tem muito incentivo, não tem um motivo para você largar se você gostar, e acesso a vários níveis diferentes, nem que você pode ser quase profissional, tem muita gente que jogou em nível universitário. E essa liga do hockey que eu citei, por exemplo, tem gente que jogou no nível, joga na Liga 2, eu jogava na Liga 7 de nível. Então tem espaço para todo mundo, digamos assim. No futebol tem times que eles chamam de co-ed, que você tem que ter pelo menos 2 meninas por time, que é uma forma também de integrar tal. Eu já joguei numa liga assim, e é uma coisa que no Brasil é bem raro, né? Acho que dá um pouco mais comum agora as meninas jogarem. Mesmo assim, tem muito preconceito ainda com isso. Eu vi durante a Copa. Foi legal porque passou na Globo e tal. Tem muita gente que gostou, muita gente que começou a acompanhar, mas tem muito comentário também de que ainda futebol é para homem e tal, esse tipo de coisa. Então, é só alguns relatos aqui mesmo, baseado nessa entrevista que eu vi da Alex Morgan falando como foi fácil para ela ter um gol em tamanho oficial na casa dela para treinar futebol e comparar com as atletas do Brasil, da seleção brasileira, que, coitadas, elas ralam lá e estão lá muito mais por amor do que por qualquer outra coisa, porque é lutar contra um gigante, né? Enfim, era só, de novo, só para contar algumas das minhas experiências. Estou com alguns outros vídeos aí que eu já tenho algumas ideias, não está dando tempo para fazer, mas logo eu vou soltar mais deles aí. Abraço, pessoal.